ver aqui. Mas o que foi essa história do Satyagraha? Então, quando eu estava no começo do episódio, né, saíram umas notícias sobre o delegado Protógenes, que ele era midiático, que ele era messiânico, né? E aí eu fui me inteirar mais. Aí tinha a história da BR-8, tinha a história do Daniel Dantas, né? Do grupo Opportunity. Então eu fui procurar. E não conseguia obter nas páginas padrão, tipo UOL, Folha, o Estadão, uma notícia mais consistente. Quando prendeu o Daniel Dantas, aí eu fui atrás. Então eu basicamente ainda lia um pouco no UOL, mas eu parti para buscar informação nos blogs. Então no blog da Carta Capital, na página da Carta Capital, no blog do Nassif, no blog do Paulo Henrique Amorim, do Azenha, do Viana, do Cidadania.com, esqueci o nome do jornalista. Enfim, aí eu comecei a perceber um mundo um pouco diferente do que o jornalzão ou a mídia padrão coloca. E a partir disso eu parei de ler as notícias básicas mais profundamente da Folha Online. Eu leio as notícias para ver o que está falando e aí vou no blog para ver o que tem de comentário. Tanto é que eu entrei na comunidade do Luiz Nassif, que eu acho que é um cara legal, ponderado, sério, né? E é legal que embora esses poderes tenham jeitos diferentes de se portar e tudo mais, né? Uns mais ecléticos, que nem o Nino Carta, outros mais raivosos, como o Paulo Henrique Amorim, mais criteriosos como o Nassif, o Azenha profetando posições ideológicas, mas foi a forma que eu descobri de entender um pouco mais o processo atrás dessa história e outros também, né? A questão da crise econômica, enfim, outros episódios que eu comecei a acompanhar. E eu deixei de ler, por exemplo, Veja, Deus me livre, Folha de São Paulo também acho super tendenciosa. Aliás, sou partidário de chamar toda essa turma de PIG, né? Partido da Imprensa Golpista, que o pessoal fala por aí. E agora eu me informo a partir disso. E é legal que você pode colaborar também no processo da discussão. O que os formatos tradicionais, né? TV, rádio e jornal, revista, não dá. Então eu acho mais dinâmico, é mais rápido, você tem a oportunidade de ouvir várias opiniões, né? E na verdade ter um consenso a respeito de um tal assunto. E você conversa com as pessoas nas discussões que tem dos textos? Olha, eu até faço umas colocações, principalmente na comunidade do Nassif, né? Mas ainda nos grupos de discussão eu estou só lendo, por enquanto. Ainda não encontrei um legal que eu possa contribuir. Tem alguns lá, eu já dei alguns palpites e tal, mas dentro do que é possível, né, do horário do dia eu entro. Mas eu sempre leio, né? Eu faço assim, eu leio as notícias do UOL para ver as manchetes. O que interessa, dou uma lidinha rápida na Folha Online e vou para os blogs para ver o que tem lá. Desde quando você acompanha blog? Acho que foi desde o episódio do Satyagraha. Então tem o quê? Tem, desde julho, né? Desde julho do ano passado. E antes você se informava, como é que a informação chegava a você em geral? Normalmente eu lia na página do UOL, né? A página do Terra. O que eu achei mais legal nesse período foi o blog, a página do Terra Magazine com o Bob Fernandes. Ele deu uns lances muito legais no momento da prisão do Daniel Dantas, né? E a partir daí, esses jornalistas se conhecem, se indicam e eu comecei a criar uma lista de blogs para ler durante o dia. E qual que é a sua leitura como cidadão desse caso? Nesse caso, o que você, disso tudo que você leu, por que te chamou a atenção e qual é a opinião que você formou a partir dessa leitura? Olha, eu entendi o seguinte, existe um grande processo conspiratório, né, entre os poderes e a mídia tradicional para encobrir interesses mútuos. Né? Então você tem um operador, você tem um cara que tem um dinheiro, que articula e está muito vinculado a todas essas partes, e quando tem alguém, uma disposição dentro do governo de pessoas que querem
fazer alguma coisa diferente, de ir um pouco mais a fundo, né? Existe uma atividade em conjunto para que isso não vá para frente, para que isso não avance. Mas a ideia, a oportunidade do blog é uma maneira que é desvinculada de tudo isso, né? E aqui o jornalista sério tem a oportunidade de dar a sua opinião e as pessoas também têm a oportunidade de dar a sua contribuição, né? Então a dinâmica é muito interessante, porque as pessoas vão coletando notícias na própria internet, né? Outros têm outras informações de outras fontes, e aí você vai criando uma posição a respeito. Então a posição dessa história particularmente é que o Superior Tribunal Federal está muito comunado com essa história, né? Uma grande suspeita sobre o governo federal. O legislativo nem claro, tá muito óbvio, né? Com um monte de CPI somente para ajudar ao bandido, né? E aqueles que eram os investigadores tornaram-se investigados, foram tirados fora, né? E se vê que o poder ele vai tanto nas esferas legislativo, judiciário principalmente e o poder executivo conspiram para que a coisa vai caindo num vazio, que não avance. Mas eu acho assim, existe uma coisa assim muito forte que eu acho que essa turma não percebe, que é a opinião das pessoas, que a internet está favorecendo isso. O espaço é o blog e outros grupos de discussão. Mas a gente já teve CPI, é o que não falta no Brasil, né? Por que você resolveu acompanhar esse tema e não outros? E não os anteriores? Por que agora? Acho por falta de conhecimento mesmo. Ou então você fica muito quadrado naquilo que te apresenta. Então, as revistas semanais de grande circulação, o jornal, os grandes portais. Normalmente o que é mais conhecido, você ficava com preguiça de procurar mais a fundo. E assim, eu particularmente também sou muito indignado com essa história de sempre ter alguém levando vantagem em tudo, né? E pelo menos dessa vez, é um cara graúdo e tá pegando muita gente. Então isso me chamou muita atenção. Aí eu fui investigar um pouco mais. Aí descobri um mundo novo da internet, da posição das pessoas. Você sai daquilo que fazem você te dão uma opinião formada a respeito. Todo esse tipo de mídia acha que o cara é burro, que ele não consegue pensar. Então ele dá um negócio mastigado para você ter que pensar. E assim, secularmente tem sido, né? Mas a oportunidade da internet, ela abre espaço para você abrir a cabeça, ser mais proativo, né? É a própria história do Barack Obama, né? Então acho que é um efeito muito grande e serviço de internet, comunidade de comunidades virtuais, ela está abrindo espaço que ajudou a eleger um presidente negro, né? Num país tradicionalmente racista, né? Mas que está mudando a opinião. Eu acho que é uma parte que a internet, durante as cabeças mais novas, estão favorecendo esse tipo de mudança. Você vislumbra a possibilidade de criar um blog seu? Eu nunca pensei nisso, mas um blog meu não, mas talvez com um grupo de amigos que a gente possa debater algum tipo de assunto, ou vários assuntos, não sei. Ainda não é uma ideia. A princípio eu quero ser só um contribuinte de ideias e pensamentos, né? Ficar atento e colaborar para passar para os outros informação que você tem, né? Que outros não viram, e assim construir ideias. Acho que é isso. Um blog talvez. Obrigadão, viu? Obrigado a você. Um abraço.